Fala, eu sou o Rafa. Nesse vídeo eu vou falar sobre 10 estratégias que todo investidor iniciante deveria conhecer. São estratégias simples, são coisas que vão fazer parte do seu dia a dia, tem que fazer parte do seu dia a dia no mundo dos investimentos. São coisas simples, mas se você não tiver uma atenção, talvez acaba negligenciando, talvez na ânsia de começar a investir logo, algum ponto desse você acaba deixando para trás, como se fosse um manual para o investidor. Tá certo que não existe uma forma correta de você investir, porque as pessoas são distintas, são diversas, mas existe algumas maneiras da gente conseguir, ou algumas práticas da gente conseguir ter um resultado melhor, e é o que eu vou explicar nesse vídeo. Então, 10 estratégias de investimento que todo iniciante deve conhecer e praticar, tá? Não somente conhecer, que deve praticar. A primeira delas, investir não é só onde colocar o dinheiro. Então, não importa se você vai colocar na corretora A ou B, o que você precisa fazer é ter uma estratégia, principalmente antes de você começar os investimentos, antes de você montar a sua carteira. Você define o que você vai fazer e aí depois você começa a trabalhar em cima dessa carteira de uma forma muito mais clara, sólida, visando um resultado positivo a longo prazo. Então, a primeira estratégia, você tem que começar com o seu objetivo. Na Start Grana, nós temos uma fórmula chamada Fórmula Open. Ela é baseada em 4 pontos, que é objetivo, perfil, estratégia e metodologia. Então, ele faz parte do início, ele é a nossa base, o objetivo, e o próximo ponto são a nossa base para a gente começar a desenhar uma estratégia de investimentos. Se você não tiver um objetivo, é como se você tivesse num mar à deriva sem saber para onde que você quer ir. Qual que é o problema disso? Quando você não traça um objetivo a alcançar, você aceita qualquer resultado. Tendo uma definição onde você quer chegar, o que você quer fazer, e aí tem que ter em mente que esse objetivo, conforme o tempo vai passando, você vai revisando ele, porque a sua experiência vai aumentando, o seu conhecimento vai aumentando, o seu valor investido vai aumentando, a sua renda vai aumentando. Então esse objetivo ele é revisado, mas você precisa ter, porque ele é um norte para você seguir, é um norte para você se guiar. E dentro da Start Grana a gente tem o mapa Grana que serve justamente para isso. O mapa Grana basicamente é um acesso que você vai ter a mim durante 365 dias para tirar todas as suas dúvidas nos investimentos, e eu posso ajudar você a traçar o seu objetivo, a traçar o seu perfil para a gente começar a montar uma carteira de investimentos. E o objetivo, ele vai servir para você definir um caminho e uma estratégia, e vai evitar decisões erradas. Então, ele vai servir como se fosse um norte para onde você quer seguir, para evitar que você tome decisões erradas dentro do mercado. A segunda estratégia é entender o seu perfil. E aqui eu sempre abro um ponto, porque o perfil ele vai depender muito do momento que você está no mercado financeiro. Ele não é somente uma regrinha básica que você vai colocar conservador, moderado ou arrojado. Você tem que saber fazer uma leitura do momento do mercado, que vai ter situações que vai exigir que você seja mais conservador. Por exemplo, num mercado de alta, você precisa ser conservador. E num mercado de baixa, você precisa ser arrojado dentro de uma estratégia. Se você tem o seu objetivo traçado, você vai traçar sua estratégia de acordo com isso. O que seria ser arrojado no momento de queda? Talvez a sua estratégia esteja 10% da sua carteira em risco, você passa 20%. Você aumenta um pouquinho essa exposição ao risco para você ter um ganho exponencial. Você pode também ser moderado, ficar sempre no meio termo e montar uma carteira baseado nisso. As nossas carteiras da Start Grana, elas são 100% baseadas em ativos conservadores, moderados e de risco. Então você acaba circulando por esses 3 perfis, lógico que com travas dentro de uma estratégia lógica dentro da sua carteira, para que você não se exponha ao risco de uma forma muito grande. Esse risco tem que ser calculado. Nós não sabemos o que vai acontecer no mercado financeiro, mas nós sabemos
o tanto que nós vamos se expor ao risco, e isso vai depender do seu perfil. Eu falo que se o teu estômago, se você fez um determinado investimento, isso pode ser fora da bolsa de valores também. Você fez um determinado investimento e tá doendo no seu estômago, pesa a sua cabeça quando você deita, é porque você fugiu um pouquinho do seu perfil. Talvez se você esteja muito dentro da sua zona de conforto, talvez você tenha sido muito conservador e peça um pouco mais moderado. E aí isso vai depender também da sua idade, vai depender se você tem família, se você tem um emprego estável. Tudo isso, dentro da Start Grana, a gente avalia para você conseguir montar essa estratégia. A terceira estratégia é você ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é fundamental e essencial para qualquer pessoa. Eu vou dar duas situações aqui que elas vão casar com os 2 tipos de pessoas que nós podemos ter. Aquela pessoa que vive apertada, está iniciando os investimentos, tem um patrimônio muito curto, e ela vai em determinado momento precisar ter uma reserva de emergência, ela tem uma necessidade de ter uma reserva de emergência, e ela vai montar essa reservinha aqui. Eu sempre falo para fazer 9 meses, porque 9 não é 12 e não é 6. 12 meses eu acho muito, e 9 meses eu acho pouco, então eu sempre falo para montar 9 meses. E aí você, beleza, tem uma vida apertada, montou sua reserva de emergência, utilizou. Ok, tá dentro da regra. Só que a pessoa que tem dinheiro, ela em determinado momento, por talvez justamente por ela ter dinheiro, ela faz muitos negócios, faz muitos investimentos, toma um risco a mais, talvez tenha empresa, e a empresa necessite, ela precisa ter esse dinheiro em caixa para dar uma segurança, ela serve como uma segurança emocional para a pessoa. A maioria das pessoas, e aí varia de pessoa para pessoa, tem um valor em mente que seria essa âncora. E aqui foge um pouco da ideia desse custo de 6 meses, 9 meses do seu custo mensal. Eu gosto de trabalhar nessa ideia de o que te deixa confortável. 100 mil reais me deixa confortável. Se eu perdesse tudo que eu tenho na minha vida, 100 mil eu consigo recomeçar, eu consigo manter a minha vida da forma que é hoje, então é 100 mil reais. Não, 100 mil é pouco, eu preciso ter mais. Esse valor você vai fazer dentro de uma análise para entender o que seria esse valor que te deixa extremamente confortável, é o valor que você vai ter dentro da sua reserva de emergência. Não faça outra coisa que não seja deixar esse valor reservado para emergência, porque essa ancoragem é importante na sua cabeça, porque eu sei como você funciona, porque eu funciono assim, e quem tem dinheiro, quem investe, funciona dessa forma. Se você não tiver, e aí descambou o mercado financeiro, descambou o setor que você trabalha, a sua empresa, N coisa pode ter acontecido, você tem essa âncora. Se você não tiver essa solidez ali disponível para você, você vai tomar um deslize na tua vida que talvez pudesse ser evitado ou provavelmente seria evitado. Então tenha reserva de emergência e aqui é básico, ela tem que ser liquidez diária porque você precisa usar no momento, por isso que chama-se emergência. Posso pôr no tesouro com vencimento, tá? Não. Ah, mas eu quero. Aí você faz o que você quiser da tua vida. Tem que ser liquidez diária. CDB de liquidez diária ou tesouro que não tenha marcação a mercado. A quarta estratégia, diversifique a sua carteira. Aqui no canal tem vídeos falando sobre diversificação. Dentro da Start Grana eu falo bastante sobre diversificação. É aquela história clássica dos ovos apenas numa cesta. Se você derrubar a cesta, todos os ovos serão quebrados. Se alguém roubar a cesta, todos os seus ovos serão roubados. Então você tem que dividir entre classes, renda fixa, ações, fundos, ações internacionais, seja o que for, cripto. Você faz essa diversificação dentro dessas classes, você diversifica também dentro das classes. Por exemplo, você vai montar uma renda fixa só com tesouro. Você coloca tesouro Selic, coloca tesouro IPCA+, vai diversificando entre os tesouros, pega prazos diferentes, pega um prazo curto, pega um prazo longo, não compra tudo no mesmo momento, vai comprando ao longo das semanas, ao longo dos meses, e você consegue fazer uma média, você consegue expandir a sua carteira
e deixar ela como se fosse uma carteira fluida ao longo do tempo. Não é uma carteira estática que você montou ela, pronto, agora eu não mexo mais nela. Você precisa trabalhar dentro dos seus investimentos dessa forma, manter constantes os aportes, que é a nossa regra MCA que a gente tem dentro da Start Grana, e conseguir fazer uma diversificação também descorrelacionada. Você diversificando de uma forma descorrelacionada, você consegue, com determinado ativo, compensar. Então imagina que você fez essa descorrelação entre ações e cripto. Se a política brasileira, se em determinado momento as ações brasileiras estiverem caindo, pode ser que as criptos estejam em alta. Não quer dizer que ambos vão cair ou ambos vão subir ou vai acontecer um oposto do outro. Mas você consegue perceber que são duas coisas muito diferentes e a tendência é que coisas diferentes reajam de formas diferentes. Se você colocar tudo em ativos que dependem exatamente da política, exatamente, sei lá, da energia elétrica do país, e comprou a empresa de energia elétrica dos Estados Unidos e comprou ETF de energia elétrica. Você está só na mão da energia elétrica. Você precisa ir para outros setores, ir para outras classes. E aí você vai conseguir ter essa carteira diversificada que ao longo prazo tende a ter um retorno maior. Comece com renda fixa. A renda fixa, e aí para quem investe em renda variável, tem muita gente que não gosta da renda fixa, mas a renda fixa, além dela te trazer uma segurança maior, e aí a gente está falando aqui em segurança comportamental também, ela vai servir como caixa. Dentro da Start Grana, a gente deixa sempre 50% na renda fixa. Por quê? Porque se houver uma oportunidade, se houver algum imprevisto dentro do mercado financeiro, isso não tem a ver com a reserva de emergência, tá? É outra coisa a reserva de emergência. Ela tá montadinha lá. Eu chamo de goleiro, é o nosso goleiro dentro da nossa carteira de investimentos. Você não pode jogar sem goleiro. Rafa, mas eu quero entrar em campo com 11 jogadores, 11 atacantes. Posso? O time é teu, quem vai tomar uma goleada vai ser você. Faça essa mesma relação. E aí, digamos que a nossa renda fixa, dentro dessa tática da Start Grana, se você quiser conhecer como que funciona, assina a Start Grana clicando no link que está na descrição ou no QR Code. Aqui, pera. Não, tô apontando para o outro lado, tá certo? Não, aqui, ó. Eu esqueci, eu tenho que apontar para lá, ó. Ou aqui no QR Code. Você vai entender como que funciona a nossa escalação, e ela vai fazer parte da nossa defesa. Então, a defesa, ela sempre tem que ser a maior parte do seu time. Imagina que você tem aqui 10 jogadores, a defesa tem que ser 50%, 5 jogadores, 6 jogadores, não pode ser 3, não pode ser 2, porque você vai ficar desprotegido. Um time ele joga com 2 zagueiros, 2 laterais e mais um volante, são 5 jogadores de defesa. Os investimentos você tem que tratar de uma forma parecida. Aqui tem um pouco, eu acabei misturando a estratégia tática com a balança que a gente tem na Start Grana, porque a renda fixa ela não faz parte da estratégia tática. Ela é 50% fixo. Ela vai variar com o tempo, por isso que é uma balança, mas aí depende do ciclo de mercado. Então você precisa iniciar com Tesouro Direto ou CDB são as melhores opções na minha visão, mas você pode colocar também LCI, LCA. Tem que entender, tem que sair da poupança, começar por um pé. Caso você seja muito conservador, "Ah, não quero me expor, não sei como funciona o mercado, tô com medo, não tenho conhecimento", vem pro básico. Começa no básico, começa a ter rendimento, começa a reinvestir o seu rendimento para aos poucos você aprender como funciona o mercado financeiro e aí você migra parte desse valor para renda variável. E a renda fixa ela tem que ser a base da carteira de qualquer investidor. Não tem como, pelo menos dentro da Start Grana, da gente investir sem ter renda fixa. Não tem. Rafa, vai ficar para caixa. Eu vou utilizar esse caixa? Não, não vai utilizar. Você nunca vai utilizar 100% do teu valor que você tem disponível para investir, porque isso é você ficar à beira de um precipício. Imagina que você está na ponta de um precipício com os braços abertos e tem 500 pessoas atrás.
Alguma hora alguém vai te empurrar e você vai cair e a queda vai ser grande. Então você precisa ter essa renda fixa. Investir com frequência e não com perfeição. Eu citei aqui agora há pouco sobre o MCA, que é manter constantes os aportes. Dentro das criptos, a gente tem o DCA, que é Dollar Cost Average, que foi criado no Bitcoin, aí eu adaptei para Start Grana, que seria mais ou menos o custo médio do dólar, é o quanto que você vai aportando no Bitcoin. Existem estudos, se você comprar o Bitcoin uma vez por semana, toda semana, ao longo do tempo, você vai ter um resultado melhor do que qualquer outra pessoa. Inclusive, eu já postei lá dentro da comunidade Grânner desse estudo. Você vai ter um resultado muito melhor do que qualquer outra pessoa que tente acertar o topo, tente acertar o fundo, ou que invista de X em X período sem uma certa periodicidade. Então, você ter essa constância dentro dos investimentos é melhor. E aí, a constância ela vem ela vai desencadear outra coisa dentro dos investimentos. A partir do momento que você passa a fazer, que você decide que vai investir toda semana, vai investir todo mês, você precisa guardar esse valor. Então, esse vídeo aqui, a ideia é não é falar sobre finanças pessoais, mas imagina que você tem dificuldade para investir, para guardar dinheiro. Quando você traça como meta, como objetivo, que todo mês você vai aportar X valor, você precisa fazer esse valor sobrar. Você tem que fazer dentro da das suas despesas e dentro dos seus gastos ali que você recebe no mês, tem que fazer esse dinheiro sobrar. E a única maneira de você conseguir fazer isso sobrar é ter constância. Se você tiver constância e bem definido, todo mês eu preciso aportar X valor, você vai começar a sobrar esse valor. Ele vai servir como uma formação de hábito que você vai ter. A disciplina, ela vai vencer o timing, sempre. Isso aqui é importante frisar, sempre. Tem estudo falando isso. A sétima estratégia é entender o poder dos juros compostos. Já tive vídeos aqui dentro que eu falei sobre juros compostos. Basicamente é o seu dinheiro trabalhando para você. Você tem R$ 100 num mês, ganhou 110 no outro mês, você vai ter 111 porque você vai multiplicando esse valor. O teu rendimento, ele vai te dando mais dinheiro. E os juros compostos, a base dele, ele cresce ao longo do tempo. Então, quanto antes você começar, quanto antes você investir com frequência, maior vai ser os seus juros composto lá no futuro. E por isso que é importantíssimo você reinvestir os rendimentos. Você não pode utilizar, a não ser que você, obviamente, tenha uma necessidade muito grande ou já tenha uma formação de patrimônio, mas se você está com esse patrimônio em formação, você tem que reinvestir esses rendimentos. O que você pode fazer é talvez tirar uma porcentagem desse rendimento. Você vai levar mais tempo para ter esse poder dos juros compostos trabalhando para você, mas tudo bem. Mas o ideal é que você reinvista e, se possível, 100%. Outra estratégia é ter paciência e visão de longo prazo. Eu sei que é difícil e aí o longo prazo ele acaba sendo muito superficial, porque dificilmente as pessoas vão realmente fazer o longo prazo. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 10 anos. Eu posso falar que eu tenho uma carteira para daqui 10 anos, mas daqui 10 anos, sei lá, a bolsa brasileira pode nem investir mais, tudo pode ter virado token e não sei. Mas a tendência é, no presente, nós pensarmos no longo prazo, porque isso vai evitar a gente tomar decisões que atrapalhem a nossa carteira de investimentos. Evitar tomar decisão muito emotiva, muito emocional por determinado resultado que aconteceu dentro do mercado. Você vai lá e vai tomar uma atitude que não é a mais correta para aquele momento, mas você tá com um cabresto, você tá viesado, você tá doidão politicamente, acha que tem que tomar aquela decisão e esqueceu que a sua carteira foi montada para o longo prazo. E a base para o longo prazo é ter paciência. Você precisa entender que o retorno ele vai vir com o tempo, que quando tem quedas é natural, é um prêmio que o mercado está te dando, é uma oportunidade que o mercado está te dando para você investir melhor. Os investimentos eles vão oscilar,
Você tem que ter ciência que isso acontece, ele vai acontecer muitas vezes, porque nós não conseguimos prever o que acontece no mercado, nós conseguimos reagir ao que acontece e nos precaver do que pode acontecer. É aquela questão da exposição. Se você comprar 50% da sua carteira de investimentos de risco, aí sim, o investimento oscilou, você vai entrar em desespero, porque ó, você vai perder bastante dinheiro. Ou o valor de tela dos ativos vai estar diferente, porque se você não vender, você não está perdendo, mas o teu emocional vai para o espaço. Então você precisa ter uma estratégia dentro da sua carteira, entender que isso vai acontecer. A nona estratégia é estudar antes de investir em algo novo. Isso aqui é bastante interessante. Você não deve investir em algo que não entende. Se você não entende, você deve buscar ajuda com quem entende. Se você não sabe, não investe, faz o feijão com arroz. O básico no mercado financeiro dá mais retorno do que o avançado, do que o risco, do que aquela ideia de, eu vou fazer opções, eu vou começar a fazer day trade com índice, eu vou fazer estratégia estruturada, eu vou montar um hedge de carteira. Tudo isso vai fazer com que você perca no mercado financeiro, porque você vai estar batalhando. Imagina que você entrou num ringue com uma pessoa que tem 30 anos de experiência, ela é boxeadora, ela luta Muay Thai, ela luta vale tudo, jiu-jitsu, e você faz uma semana que você começou a treinar capoeira e entra no ringue lá e quer ganhar dela. Você não vai conseguir, você não vai conseguir ter retorno no mercado. Você pode até dar um chute na cabeça do cara lá, acertar um knockdown, mas você não vai conseguir fazer isso com constância. Na próxima luta você vai tomar um couro. Então você precisa entender sobre os riscos, sobre a liquidez, sobre o objetivo que você tem dentro do mercado financeiro para ver se aquele ativo que você está investindo tem sentido para sua carteira. Eu falo aqui, o cara compra Petrobras, aí a Petrobras cai, aí ele fala, nossa, porque o governo X fez tal coisa, eu vou vender essa empresa porque é uma porcaria. Mas por que você comprou ela? Você não sabia que o dono da Petrobras é o governo? Ah, teve há uns 2 anos atrás, porque o presidente está interferindo na Petrobras. O presidente é o dono da empresa. Como que ele vai interferir num negócio que é dele? Ele está tomando decisões do negócio que é dele. As pessoas votaram para ele lá decidir pela empresa. E é assim que funciona uma estatal. A estatal, o dono da estatal é o governo. Aí você compra a estatal e quer que não seja influenciada pelo governo. Então você precisa entender como é os investimentos antes de você sair comprando. Então precisa estudar. Esse aqui é básico, desconfie de promessas de lucro fácil. Isso aqui não existe. Lucro fácil, lucro rápido não existe. É golpe. Dentro da Start Grana a gente tem uma área exclusiva para falar sobre golpes. Se você não conhece, clica no link aqui na descrição. Inclusive, na comunidade de Grânner tem uma área gratuita que lá a gente publica vários golpes, explica como identificar golpe. E sempre, até hoje, sempre quando alguém veio para mim e mostrou uma matéria, alguma empresa falou, Rafa, será que isso é golpe? E eu falo, se você desconfiou, é porque é golpe. Lógico que tem golpes que as pessoas nem desconfiam, e aí, por isso que a gente estuda isso para trazer uma melhor relação, trazer, a explicar como que funciona, desmascarar os golpes, mas você precisa ter em mente 100%. Prometeu lucro é golpe. Vai te dar tanto de lucro, é golpe. Se você não está fazendo dentro de uma corretora, por uma empresa conhecida, eu estou falando nível XP, Itaú, Banco do Brasil, se não é dessa forma que você está fazendo o investimento, é golpe. Esquece. Não existe outra forma. Por isso que você precisa estudar, porque se você tem conhecimento, você não cai. Apesar que eu já caí num golpe cripto, eu já contei sobre isso lá dentro da Start Grana. Acontece. E por fim, tem um método que oriente suas decisões. Não confie só na intuição ou que nos outros falam. Por isso que a base da Start Grana, nós antes de começar a investir, nós montamos uma carteira estruturada. Não consigo conceber ou não consigo entender qual que é a lógica, a racionalidade de uma pessoa pegar X valor
e sair comprando dezenas de ativos sem saber por que ela está fazendo. Ela precisa antes saber se ela vai comprar ações, vai comprar fundo imobiliário. Ela precisa saber a porcentagem que ela vai colocar em cada ativo. Ela precisa saber os objetivos. Ela precisa saber o perfil. Ela precisa ter a reserva de emergência. Enfim, ela precisa passar por toda essa lista aqui. Ela precisa ter o conhecimento, ela precisa ter estudo para depois montar a carteira de investimentos. Se você fizer, colocar a carroça na frente do boi, começar a comprar e depois for pensar, a chance de você não ter sucesso no mercado financeiro é grande. E a Start Grana, que é o método SG que a gente tem, ela vai te ajudar a montar e equilibrar essa carteira de uma forma inteligente. Nós temos a carteira Smart. Caso você não tenha uma estratégia ou queira montar uma carteira de investimentos com a estratégia da Start Grana, nós ajudamos você a fazer essa montagem de carteira. E sem método, o investimento vira aposta. Aquela frase que Já ouviu aquela frase que bolsa de valores é aposta, é cassino? Quem fala isso é porque não tem um método, não tem conhecimento, não estudou, e aí sai falando um monte de asneira, um monte de besteira sobre a bolsa de valores, que não é verdade. E isso vale para cripto também, vale para qualquer outro tipo de investimento. Quem não tem conhecimento fala mal, quem tem conhecimento faz a coisa da forma correta, e a Start Grana te ajuda a fazer da melhor forma possível. Beleza? Investir bem não é sorte, é método, disciplina e visão de longo prazo. Não esqueça isso, visão de longo prazo. Por mais que seja difícil nós visualizarmos o longo prazo, temos que fazer esse exercício mental, montar uma carteira, esperar ela. Caso não dê o retorno que a gente esperava, a gente revisa a estratégia, mas não muda 100%, a gente continua nela. Caso ela esteja completamente errada, aí tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para fazer isso. E a Start Grana, ela vai te ajudar, seja com aulas, lives, a comunidade Grana, que você pode tirar suas dúvidas, ou mesmo com uma consultoria que a gente pode oferecer para você. Ok? Muito obrigado, valeu por você ter estado aqui até o final desse vídeo. Não deixe de se inscrever, compartilhe esse vídeo com quem você ama e até a próxima. Tchau!